Por todo o mundo, existem relatos de avistamento de criaturas meio homens, meio cavalos, podendo ser denominados como faunos. Alguns acreditam que esses seres são a representação material do próprio demônio, cujo objetivo em surgir em nosso mundo seria um mistério. Outros já acreditam que essa misteriosa criatura possa ter vindo de outro mundo, talvez paralelo ao nosso, chegando até aqui através de algum portal interdimensional que teria aberto. Mas o que seria na realidade essa misteriosa e aterrorizante criatura tão citada em diversas partes do planeta? Um dos relatos de família que mais me aterrorizou durante a vida toda foi este, contado por minha saudosa comadre que eu chamarei aqui de Laura. Essa história, a qual foi verídica, mas claro, com o maior jeitão de lenda, eu me recordo de ouvi-la pela primeira vez quando eu era criança, e em uma oportunidade quando estava acompanhada de outra testemunha, pedi novamente para que ambas me relatassem. O que eu consegui guardar na memória a maioria dos detalhes. A outra moça, a amiga de Laura, que eu chamarei de Palmira, não gostava de tocar no assunto e com muita insistência eu me recordei do olhar lacrimoso e das poucas palavras proferidas. É mesmo? E aquele texto era da mamãe, eu rezo com ele todos os dias. Enfim, era notório que a Palmira ficava totalmente pouco à vontade com o evento. A minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, em uma ladeira nas proximidades da antiga estação ferroviária que, naquela época, lá pelos anos de 1960, era bem mais tranquila e deserta à noite. Apesar de que a linha férrea quase nunca parava, bem ao contrário de hoje que foi completamente desativada, infelizmente. A Laura era acostumada com o barulho das locomotivas e foi com surpresa que ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por voltas das 2 da madrugada, com o mesmo barulho de um cavalo que galopava e relinchava debaixo da sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia o cavalo. O que ele sempre falava para ela era que ela voltasse a dormir, porque era só um sonho. O que era de se estranhar é que a Laura nunca tinha medo de nada, mas como ela mesma dizia, tinha algo de estranho naquele cavalgar. Era meio anormal. Como não era todas as noites, ela deixou para lá, até que, em uma época de quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites, dando-lhe calafrios e, como sempre, o marido nunca o via, a não ser a última vez em que aconteceu. Segundo ela, naquela madrugada, o seu marido acordou com o barulho do cavalgar misterioso e, arrepiado, ele falou: "Reze, Laura. Reze com fé, porque isso não é deste mundo." O meu saudoso tio era uma pessoa de muito boa índole e ainda frequentava a Umbanda, sendo logicamente muito bem protegido, e o que eu concluo é que o tal evento não era para ele presenciar, e sim para as 2 mulheres que posteriormente foram postas à prova. Agora, com o alerta do marido, a Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver esse tal cavalo, apesar de faltar-lhe a plena coragem para simplesmente abrir a janela do quarto e olhar para a rua e ver o que galopava. Então, ela contou à amiga Palmira o que se passava todas as noites e a convidou para passar a noite na casa dela para simplesmente ver se era ou não um simples cavalo andarilho que escapou de alguém e resolveu dar umas voltas na rua da casa dela e ponto final. As 2 combinaram e a Palmira começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo um tanto avoada das ideias e totalmente sem noção, era pelo menos muito católica, daquelas de rezar o terço e ir à missa de manhãzinha diariamente.
E com a quaresma, então, as suas orações triplicavam, seguidas naturalmente de jejuns, sacrifícios e todo o leque de questões que os católicos, ainda mais no tempo dos antigos, carregavam nesse período. Até que, em uma determinada noite, a Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do suposto cavalo, e então acordou o marido e a Palmira. O meu tio ainda deu-lhe o último aviso para que orasse com fé apenas e parasse de frescura de querer ver o que se passava, o que ela ignorou. Ela correu para o quarto onde a Palmeira estava e já a viu logo com o terço na mão e os olhos vidrados de tanto medo, mas com firmeza. Abre a janela que a gente vai ver o que Jesus quiser. Então, elas abriram a janela e aí sim, elas viram o que me fez dormir com a luz acesa por noites. Não era um cavalo. Era um velho magérrimo, com a barba arrastando ao chão, com os olhos furados que descia a ladeira relinchando. E pior, ele não andava, ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo e em lugar dos seus pés haviam cascos. Quando as duas mulheres viram que o tal ser vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde estavam, ela viu os braços do marido agarrarem a elas e falar com a criatura. Que você, meu irmão, siga o seu caminho em nome de Deus, o Altíssimo, e de Jesus que a todos acolhe em seu amor. Siga o seu caminho em paz. E fechou a janela, e foi então que a Laura viu que, de tanto medo, havia uma poça da sua própria urina. E cadê a coragem de sair para a varanda pegar o pano, balde, desinfetante para passar no chão, além de ir tomar um banho, já que o banheiro ficava também na varanda? E a Palmira então, coitada, ela ficou lá rezando um rosário atrás do outro de joelhos até o amanhecer. A minha comadre falava que o marido não chegou a ver o que tinha lá fora, pelo menos era o que ele dizia. Que apenas viu que as duas estavam sofrendo um perrengue ao ouvir os gritos das duas, e no reflexo ele correu para acudir a mulher e a tonta da amiga. E além de tudo, a Laura ainda tomou o maior esculacho do seu marido por não ter seguido seus conselhos de orar apenas, sem se deixar levar pela curiosidade leviana. Bem, depois disso, ela disse que nunca mais ouviu o tal cavalgar, pois missas, novenas e tudo mais o tal espírito recebeu das duas mulheres por semanas. Agora, eu penso o que seria a tal aparição. Erro de interpretação devido ao medo e ao escuro, sendo apenas um cavalo, um jumento de alguém que fugiu? E as duas não perderam a oportunidade de inventar uma boa história ou creram de fato na ilusão de ótica? Esse é um mistério que jamais será desvendado. Boa noite.